Eu lembro que eu era bem criança. Eu tinha uns 5 anos de idade. E o meu pai, ele falou que a gente ia passar a tarde na praia. Minha mãe trabalhava muito, mas ela sempre era muito carinhosa comigo. E nesse dia que o meu pai me convidou para ir pra praia com ele, a gente se arrumou e nós fomos. Quando nós chegamos lá, tinha uma mulher, que essa mulher tinha uma filha da mesma idade que eu. E eu lembro que eu e essa menina brincamos muito, a gente se divertiu, a gente fez castelo de areia, a gente brincou com as ondas do mar. Foi muito legal. Nós passamos a tarde inteira na praia. Comemos, brincamos. Nossa, foi muito divertido. Eu tenho boas memórias até hoje desse dia. E aí, eu lembro que quando foi ficando mais tarde, meu pai, né, falou pra gente voltar pra casa e tal. Eu lembro que tanto a mãe dela quanto meu pai secou a gente, trocou a nossa roupa. E aí, quando a gente tava indo, eu lembro que eu olhei pra trás. No que eu olhei pra trás, eu vi o meu pai beijando na boca dessa mulher. E eu, com 5 anos, eu já sabia o que era beijo na boca, porque eu vi o meu pai e minha mãe beijando, e minha mãe e meu pai me explicavam que isso era coisa de namorados. Então, quando eu vi o meu pai beijando na boca da amiga dele, eu lembro que depois dentro do carro eu falei assim: papai, você tava beijando na boca dela? Vocês são namorados? E meu pai falou que não, que de jeito nenhum, que não era um beijo, era um carinho de amigos. E eu falei: amigos beijam na boca? E ele falou que não. Aí eu falei: então eu posso contar pra mamãe? E aí na hora ele falou que não podia de jeito nenhum. E eu lembro que eu fiquei emburrada com meu pai lá atrás do carro, sabe? Porque eu fiquei confusa. Porque a minha mãe já tinha me explicado que não pode beijar na boca dos amiguinhos. Que quando eu crescesse, eu ia beijar na boca do meu namorado. Que por isso que ela beijava na boca do papai. Que um dia eu ia ter o meu namorado, que seria também o papai dos meus filhos. Então, como que eu nem conhecia aquela mulher e o meu pai tava beijando na boca dela? Aquilo ficou na minha cabeça. E aí teve um dia, a gente chegou e minha mãe veio, conversou, perguntou. E eu lembro que eu esqueci, porque eu fui contar pra ela de como foi divertido, de como eu brinquei, né? E eu falei sobre a criança que tava lá, sobre a filha da mãe. E aí eu acabei falando pra minha mãe. Falei: mãe, o papai beijou na boca da amiga dele. Naquele momento, né, minha mãe foi questionar o meu pai e aí virou aquele alvoroço. Eu lembro que os dois brigaram, eles discutiram. Eu tinha 5 anos, né, gente? Eu lembro de flashes. E aí eu lembro que o meu pai, minha mãe chorou, aí eu chorei com ela, porque eu fiquei pensando que eu tava errada, eu não tinha que ter contado. Meu pai não falou nada pra mim, ele não me culpou, ele não brigou comigo, nada. E eu lembro que nesse dia o meu pai não dormiu em casa, dormiu só eu e minha mãe. Minha mãe não dormiu, porque minha mãe ficou chorando a noite inteira. No outro dia, a gente ficou sem o meu pai, e meu pai ficou uns dias assim sem a gente, né? Ele não voltou pra casa. Eu perguntava dele, minha mãe falava que logo ele viria me ver, e eu fiquei um pouco confusa com tudo que estava acontecendo. E aí eu lembro que foi o meu aniversário de 6 anos, e aí o meu pai veio me visitar. E quando o meu pai veio me visitar, ele trouxe um anel pra minha mãe. Eu nunca vou esquecer, porque ele trouxe um anel pra mim e um anel pra ela. E nisso, ele pediu pra minha mãe aceitar ele voltar pra casa. Isso minha mãe contou depois, né? Eu não entendi muito na hora, mas ele pediu, dizendo a minha mãe, que ele foi pra pedir ela em casamento de novo. Porque até então eles moravam juntos, mas eles ainda não tinham casado na igreja. E aí minha mãe disse que não queria. Minha mãe falou que ela não aceitava por conta da traição, do que tinha acontecido. Enfim, minha mãe não voltou atrás e não perdoou meu pai. Hoje tem 10 anos que essa história se passou, eu tenho 16 anos. A minha mãe, hoje, né, ela tá assim, bem, ela conhece algumas pessoas, mas ela nunca mais ficou com outra pessoa. E o meu pai também, nenhum dos dois. Eles se tratam com respeito, com educação, mas cada um vive a vida deles, né? Quando eu conto essa história para as pessoas, muitas pessoas me questionam e falam assim: ai, você não fica mal? Você não fica se sentindo mal por você ter sido o pivô da separação? E assim, por mais que eu seja uma adolescente de 16 anos de idade, eu nunca me culpei. Desde a infância, a minha mãe sempre me trouxe o conforto de que eu não tinha feito errado. E o meu pai também nunca falou que eu tinha feito errado. Porque se talvez o papai tivesse falado pra mim: foi culpa sua, eu falei pra você não contar pra mamãe,
tivesse falado isso pra mim, talvez ele tinha me traumatizado e feito eu sentir a culpa do que ele tinha feito, né? Mas ele me levou pra praia. E criança, gente, criança, ela, né, ela fala o que vê. Então, nem o meu pai me culpou e me traumatizou, e nem a minha mãe. Minha mãe sempre me deu suporte, apoio, falou que eu fui muito inteligente, que eu sou muito esperta. E eu acredito que a minha mãe não ter voltado com meu pai, não ter aceitado e perdoado essa traição, também foi uma forma dela me mostrar que eu não mereço, que eu não posso aceitar na minha vida eu me envolver com uma pessoa que vai me trair e que depois eu vou perdoar, que vai vir com um anel e vai querer me comprar com um anel, com flores e querer passar por cima como se nada tivesse acontecido, né? Porque antes deles, a gente tem o nosso próprio sentimento. Então, não, gente, eu não me arrependo. Eu não fui o pivô da separação deles. O meu pai foi o pivô da separação. Ele foi o responsável. Ele que era o adulto da história. Ele que tomou a atitude de pegar uma criança, de ir pra praia e de beijar uma outra mulher na frente da própria filha. Sabendo que essa idade é uma idade em que a criança é curiosa, uma idade em que a criança pergunta as coisas, uma idade em que a criança conta o que aconteceu sem saber o que é certo e o que é errado, uma idade em que a inocente da história era eu. Então por que que eu vou ficar me culpando? Não, eu não posso me sentir culpada. Então, essa história é um grande exemplo pra mim, porque, primeiro, pai e mãe, não faça coisas na frente da criança se você não quiser que a criança fale pros outros, porque ela é inocente, a culpa é sua, você que é o adulto, você que é o maldoso, você que é o malicioso, você que é o infiel. Então não queira culpar uma criança, entendeu, pelas suas falhas, aprenda a se responsabilizar por elas. E o fato da minha mãe não querer estar com ele, não voltar com ele, é totalmente decisão dela, é isso que ela fala pra mim, foi o que ela fez, foi a escolha dela, né? Se eles quisessem estar juntos hoje, eles estariam, de qualquer jeito eu fiz a minha parte, eu fui sincera, eu fui verdadeira, eu não menti pra minha mãe e melhor que tudo, eu fui fiel a ela, que é uma pessoa que eu tanto amo, que tanto cuida de mim, que eu tanto admiro e também não guardo mágoa do meu pai não. Sabe, eu acredito que por ele não me culpar, isso também me deixa confortável. Fiquei triste dele ter me envolvido nessa história e ter feito com que eu tivesse visto no que aconteceu, mas também acredito que Deus poderia estar me usando para livrar minha mãe de algo pior que poderia vir a acontecer no futuro.